mostrando o conceito de matriz, né? Vou partir do pressuposto que o conceito de vetor já esteja bem estabelecido. Então, o meu exemplo são as notas de um aluno, né? Por exemplo, notas bimestrais de um aluno. Vou até anotar isso aqui. Bimestrais de um aluno. Para armazenar essas 4 notas, eu vou usar um vetor com 4 células, como eu representei aqui. Então, vamos supor que o aluno tire 8 no primeiro, 7, 8 e 7, para ficar fácil de fazer as contas. Vamos só deixar isso aqui bonitinho e deixa eu aumentar um pouquinho as casas decimais aqui. Então, estas são as notas do aluno, de um aluno, obtidas nos 4 bimestres. Se eu calcular a média disso aqui, eu vou ter uns 7,5, né? Vamos só confirmar isso. Média destes caras aqui, 7,5. Então, é isso que eu quero calcular, só que daí usando o JavaScript. Então, como que eu faço para representar este vetor? Vamos mudar para o VS Code. Vou representar o vetor aqui. Let vetor, que tem 4 notas. 8, 7, 8 e 7. Deixa eu ver se eu não mudei a ordem em relação. Não, então é este o vetor que eu tenho. Agora eu preciso fazer um laço que calcule para mim a média. Eu vou criar uma função chamada média anual, onde eu recebo o vetor e ele vai calcular para mim esta média. Então, vou criar uma variável soma aqui, um laço for, com um controle de índice nesta variável i. Aqui o meu array é o vetor. Então, enquanto não chegar no final do vetor, ó, lente, tradução de lente é tamanho, ou quantas células tem o vetor, olhando para esta explicação, ó, tenho 1, 2, 3, 4 células, ou seja, o lente deste meu vetor é 4. Então, vamos lá, continuando. Então, de 0 a... enquanto o i for menor do que 4. Só que como começa em 0, então vai até 3, né? De 0 a 3. São 4 elementos. E aqui eu vou acumular os valores. Soma, recebe soma, mais vetor da posição i. Ou seja, vetor da posição 0 é a primeira nota. Vetor da posição 0, então, vetor da posição 0 é o 8. Vetor da posição 1 é o 7. Vetor da posição 2 é o 8. Vetor da posição 3 é o 7. Então, este é meu índice que está sendo controlado pela variável i, aqui no código. Então, a variável i que vai de 0 a 3. Ele vai somar, vai acumular os valores na variável soma. Quando ele terminar este processo, ou este laço de repetição, aí ele vai retornar, ou seja, vai devolver qual resultado? A soma dividido pelo vetor.length. Ou seja, se o meu vetor tiver 4 elementos, vai dividir por 4 para calcular a média. Isso aqui é a média. Vai pegar a soma e vai me devolver a média. Vamos testar se isso funciona. Então, eu já declarei o vetor. Vou só trocar isso aqui de posição no código. Vou deixar ele mais próximo aqui da onde eu vou usar. Agora eu vou chamar a função console log, nome da função, média anual. Bem, média anual de quem? Do vetor. Considerando quais dados? Só recapitulando, vetor é a minha entrada de dados para a função média anual. Então, aqui a entrada de dados é o vetor. Vou até chamar de v aqui porque eu quero demonstrar que não precisa ser o mesmo nome de variável. Então, a minha variável v vai ser atribuída, para a variável vetor. Vai fazer as contas e vai me devolver a média. Para ficar mais didático, vamos fazer assim, ó, média recebe. Média anual, imprima a média anual é média. Estou tentando ser o mais didático possível. Então, vou passar essas notas. Ele vai calcular a média para mim, vai me devolver nesta variável e eu vou printar o resultado. Vamos ver se funciona. A
média anual é 7,5. Se eu mudar aqui, a média anual é 8. Então, está funcionando para eu calcular, usando o vetor, a média anual. E agora vamos expandir isso aqui. Aqui eu tenho as notas de um aluno. Mas e se eu quisesse pegar as notas da turma inteira? Aí eu vou precisar não apenas de 4 células ou 4 variáveis aqui agregadas, né? Eu vou precisar, sei lá, vamos considerar aqui 5 alunos. 5 alunos. Continuo tendo 4 notas. No entanto, eu vou ter as notas de 5 alunos. Vamos deixar isso aqui arrumadinho, que fica melhor assim. Eu vou deixar em vermelho para representar que isso é um índice. Ou seja, agora eu tenho uma matriz, né, de 4 linhas, de 5 linhas por 4 colunas. Então, é uma matriz de 5 linhas por 4 colunas, para representar. Vamos deixar isso aqui, para representar essas notas. E aqui eu vou colocar algumas notas de alunos. Por exemplo, eu tiro 6, tiro 7, tiro 8 e tiro 6 no último. Tiro 8, 9, 7 e 5. Tiro 9, 9, 9 e 9,5. Tiro 5, 6, 7 e 2. 6, 7. 6, 7. Bem, estas são as notas dos meus 5 alunos. E agora, como que eu faço para calcular a média de cada um desses alunos? Ou seja, eu tenho que percorrer esta linha e mostrar a média. Percorrer esta linha, mostrar a média. E assim sucessivamente. Então eu vou modificar, vou criar uma função que percorre esta matriz e vai calculando a média para mim. Como que eu faço isso? Então, vamos criar uma função aqui. Média anual de vários alunos. O que é que eu recebo como entrada de dados? A matriz e notas. Chama somente de matriz. Eu posso até usar essa função, mas considerando que é didático, eu vou fazer todos os cálculos. Então, o que é que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar percorrer todas as linhas da minha matriz, de 0 a 4. Então, se eu vou controlar isso aqui, eu vou criar um laço que varie de 0 até 4. Então, vamos lá. For. Vou usar o índice I para as linhas, para a minha matriz. Ele vai percorrer todos os elementos da minha matriz, de 0 a 4. No entanto, para cada linha, eu tenho que percorrer também as colunas. Ou seja, quando eu estiver nesta linha, eu vou ter que percorrer as colunas para poder pegar as notas que estão nas colunas. Então, é uma matriz bidimensional. Ou seja, eu tenho que controlar a linha e tenho que controlar a coluna. Então, como que eu controlo isso? Eu vou criar outro laço de repetição. E vou usar a letra J, a variável J, para controlar as colunas. Continua sendo da matriz, mas eu vou pegar aqui como base a primeira linha. Ou seja, matriz da linha 0. Eu vou pegar aqui a matriz da linha 0. Quantas colunas tem? Quando eu peço o lente da matriz da coluna 0, ele vai me mostrar quantas colunas tem esta matriz. No caso, tem 4 colunas. 0 a 3 são 4 colunas. Aí, aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a mesma coisa que foi feita aqui, né? Vou ter que fazer exatamente isso. Então, eu vou somar, começando em 0. Soma.
fazer um pouquinho diferente de cima, mais igual. Então, soma recebe soma, mais matriz. Só que agora eu tenho que dizer, na primeira linha, em qual coluna? Afinal de contas, eu tenho que dizer, ó, na primeira linha, pegue a primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta colunas. Então, na primeira linha, quando o i estiver valendo 0, o j vai ter que variar de 0 até 3. 0, 1, 2, 3. São as 4 colunas. Depois que ele fizer todas as colunas, aí ele vai sair e vai mudar de linha. E aí vai repetir o processo. Aqui, eu vou simplesmente mandar imprimir. A soma dividido pelo número de colunas. Então, matriz, pego a linha como base, ponto, lente. Ou seja, quantas colunas tem nesta linha 0. Ele vai imprimir o resultado para mim. Então, ele vai percorrer a matriz linha por linha, daí vai somar os elementos de cada coluna e vai imprimir. Por que que a soma está aqui e não antes do primeiro for? Porque eu preciso somar isso aqui tudo, postar o resultado, fazer o console log, daí eu zero a variável, ou seja, daí quando eu mostrar o resultado do primeiro aluno, ele vai voltar, aí eu zero a soma para continuar, para daí pegar as notas do segundo aluno, e assim sucessivamente. Vamos ver se isso funciona. Bem, agora eu não tenho mais um vetor com 4 elementos. Vou deixar isso aqui comentado e vou criar uma matriz com 5 linhas. Então eu tenho uma matriz que é um conjunto. Neste conjunto eu tenho um subconjunto, que é a primeira linha, 2, segunda linha, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 5 linhas dentro da minha matriz, que é o mais externo. Agora eu vou colocar as notas aqui. Eu não me lembro quais essas notas eu coloquei lá, mas vamos pegar aqui. 6, 7, 8, 6. Não me ajudou muito. 6, 7, 8, 6. Então, na primeira linha eu tenho estes. Na segunda linha, 8, 9, 7, 5. 8, 9, 7, 5. 9, 9, 9, 9 meio. 9, 9, 9, 9, ponto 5. Terceiro, 5, 6, 5, 6, 7, 2. 5, 6, 7, 2. E na última linha, 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7. Então agora eu tenho uma matriz que eu posso usar. Vamos chamar a função diretamente. Como ele está printando dentro da própria função, basta eu chamar o nome dela. No caso é média anual de vários alunos. E o que é que eu tenho que passar como dados? A matriz. Bom, a saída de dados está sendo feita aqui. Então eu chamo a função, mando para ela a matriz, ele vai calcular e vai printar para mim cada uma das médias. Para ficar bonitinho, média do aluno da linha. Qual linha? Que é essa? Mais i, que controla as linhas, mais, vamos só colocar um sinal de igual aqui, para saber de quem se trata. Então, média do aluno da linha 0, vai mostrar a média. Média do aluno da linha 1 e assim sucessivamente. Vamos ver se isso funciona, vamos limpar isso aqui. Olha só, média do aluno da linha 0, 6,75 e assim sucessivamente. Vamos conferir se bateu com os resultados aqui. Vou usar a planilha de cálculos, igual a média desses elementos, 6,75. Então aqui eu tenho as médias para cada um desses alunos. Estão ali, as médias são coincidentes. Quem programou a planilha fez um laço de repetição para percorrer estas células e me dar esse resultado.
Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma comparação entre um vetor, no qual eu consigo armazenar as notas de um único aluno, e aqui eu calculei a média de vários alunos. Eu poderia também ter como resultado aqui, né, retornar um vetor, onde cada célula desse vetor fosse a média de um aluno. Eu preferi printar por questões didáticas. Bem, esta é a primeira de uma série de vídeos que eu pretendo fazer, explicando e dando exemplo de matrizes. Para nós humanos, ficaria até mais bonitinho se eu colocasse aqui assim. Mais um. Porque nós não costumamos começar de zero. Média do primeiro aluno, segundo, terceiro e quarto. Vamos ver se funciona. Média do aluno, assim, aqui. Média do primeiro aluno, do segundo, terceiro, quarto e quinto alunos. Só vou levar isso aqui para cá para a gente conferir. Não foi legal comigo. Ele não vai colar corretamente aqui, mas as médias são coincidentes. Posso fazer assim, 6,75, 7. Aqui deu 7,5 porque ele pegou um arredondamento diferente. Eu até poderia pedir isso aqui, considerar mais casas decimais. 925, 5, 6,5. 8, 9, 7, 5. Aqui, ó, eu errei aqui, ó. 8, 9, 7 e 5. Bem, se eu ponho dados de entrada diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Limpar isso aqui. Executar novamente. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho os mesmos dados, eu tenho as mesmas respostas. Então, um vetor é um agregado homogêneo, porque aqui dentro tem números reais. Então, é um tipo de valor só. Então, são números reais. Unidimensional, ou seja, eu tenho várias colunas e apenas uma linha. Na matriz eu tenho várias linhas, várias colunas, mas o conceito permanece o mesmo. O que eu tenho que fazer de diferente? Controlar o índice das linhas também. Por isso, eu acabo tendo que colocar um laço de repetição a mais para poder controlar essas linhas. Matriz.length me devolve quantas linhas eu tenho. Matriz da linha 0. Matriz da linha 0, isso aqui, me devolve quantas, ponto length, né? Me devolve quantas colunas eu tenho nesta linha. E é isso como explicação inicial.